Eu sou a Cássila e hoje eu vim aqui continuar a história da semana passada. Vocês lembram que a gente estava falando sobre Neemias? Pois é, Neemias era copeiro do rei e ele trabalhava servindo vinho para o rei. Ele sempre experimentava o vinho antes de oferecer para o rei. E quem tinha essa função sempre tinha que estar com um sorriso no rosto, com alegria e o ânimo lá em cima. Mas um dia, Neemias ficou sabendo de uma notícia muito triste. Ele ficou sabendo que os muros da cidade dele estavam destruídos, que o povo e os amigos dele tinham sido levados como escravos para outras cidades. E ele ficou muito triste. E aquele dia, ele não conseguiu disfarçar. Ele foi trabalhar e estava triste. E o rei perguntou: ei, Neemias, o que está acontecendo? Por que você está triste? Neemias ficou com medo, mas ele precisava contar a verdade. E ele falou assim: como eu poderia me alegrar se o meu povo foi levado como escravo, se a minha cidade está com os muros destruídos? E aí o rei perguntou assim: Neemias, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Neemias não respondeu na hora. Primeiro ele foi orar e pedir a direção de Deus. E Deus colocou no coração de Neemias o desejo de reconstruir os muros da cidade. Então Neemias voltou e falou para o rei: rei, se eu encontrar favor diante do Senhor, você poderia deixar eu voltar para minha cidade e reconstruir os muros? E o rei falou assim: sim, Neemias, você pode. E mais, eu vou escrever umas cartas aqui, porque se você precisar de algum material, pode colocar na minha conta. Vai lá e cumpra essa missão. Vá reconstruir os muros. E Neemias ficou com o coração cheio de alegria, porque ele sabia que a forte mão de Deus estava com ele. E olha que incrível, Deus é aquele que move o coração do rei para que os planos dele aconteçam. Então Neemias foi para a cidade de Jerusalém ver como é que estava a realidade ali. Mas uma coisa que eu fiquei pensando: Neemias estava no palácio do rei, ele tinha um bom emprego, ele poderia ter falado assim: eu tô de boa aqui, isso aqui não vai fazer mal para mim, os outros que se virem. Mas não, ele não pensou só nele, ele não foi egoísta, ele teve compaixão, ele pensou na dor do próximo e ele quis ser resposta, ele quis ajudar ali naquela situação. Então quando ele chegou na cidade de Jerusalém, ele chamou alguns homens que estavam ali e falou assim: ei pessoal, o negócio é o seguinte, Deus está conosco e nós vamos reconstruir os muros dessa cidade. Quem está comigo? E o pessoal falou: beleza, pode contar comigo, Neemias, vamos lá. E eles começaram a reconstruir os muros da cidade. Mas os inimigos não ficaram contentes. Eles chegaram lá e falaram: ei, pode parar, quem mandou vocês construírem? Pode voltar para casa. Mas Neemias não deixou o medo tomar conta do coração dele. Neemias olhou para os companheiros e falou: não, Deus está conosco e nós vamos reconstruir. Então eles não se abalaram com o que os inimigos falaram, mas eles continuaram a missão deles. Tobias e Sambalate, que eram um dos inimigos, começaram a tramar alguns planos para tentar fazer Neemias parar. Eles mandaram um recado para Neemias falando assim: ei, Neemias, venha se encontrar com a gente em tal lugar. Só que eles estavam planejando fazer algo mal com Neemias. Eles não queriam que Neemias continuasse trabalhando. E sabe qual foi a resposta de Neemias? Neemias, muito esperto, ele falou assim: eu não posso parar de fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E ele continuou trabalhando. E Tobias e Sambalate tentaram 4 vezes. Neemias, mas a gente tem uma coisa muito importante para conversar, vem aqui. E Neemias
nas 4 vezes falou: eu não posso parar de fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E ele e os seus companheiros continuaram reconstruindo os muros da cidade, até que finalmente eles conseguiram. Ai, que alegria! Alguns homens até começaram a chorar, mas era de alegria, porque quando eles viram tudo destruído, eles acharam que não tinha mais jeito. Mas quando eles terminaram de construir, eles falaram: uau, foi Deus quem nos ajudou. E sabe, Neemias falou: não fiquem tristes, porque a alegria de Deus é a nossa força. Então eles fizeram uma festa para agradecer a Deus por aquela vitória, e também eles estavam ali lendo a Bíblia e eles perceberam que eles haviam pecado contra Deus. Então eles também tiveram um momento de se arrepender, de pedir perdão a Deus e de se voltar ao Senhor e prometer a Deus que eles seriam obedientes. Então, depois disso, eles começaram a chamar os homens que tinham se espalhado por todos os lugares e falaram: vem, volte para Jerusalém, a cidade está segura, agora nós podemos ter paz e segurança. Então as pessoas voltaram a morar ali na cidade de Jerusalém. Nossa, que história incrível, você não acha? E eu queria te perguntar: por acaso você tem enxergado destruição dentro da tua casa, na tua família, na tua escola? Você tem visto algum problema que você acha difícil demais para resolver? Se você tiver algum problema que é difícil demais, ore a Deus que tudo pode e peça: Deus, me ajude a ser resposta, a fazer a diferença, assim como Neemias também fez a diferença. E quando você estiver triste, lembre: a alegria de Deus é a nossa força. Amém? Então é isso, galerinha. Tchau! Até a próxima!